Olá, eu saúdo a todos as irmãs e os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Como é que foi a semana? Tudo tranquilo? Tudo na mais perfeita paz? Espero que sim, espero que você possa dizer nessa manhã: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Essa é uma aula da Escola Dominical da Igreja Metodista Central em Nova Iguaçu, a Escola Dominical em Casa. É uma aula da classe de adultos baseada na revista Legados de Fé, Antigo Testamento, e que nós vamos hoje falar sobre compromisso com o chamado. O tema desse estudo está na nossa revista. Amém? Eu queria orar com você nessa manhã, queria agradecer a Deus por sua vida, agradecer porque nós estamos com esse tempo juntos, nós estamos aprendendo um pouco mais da palavra e o Senhor tem nos abençoado. Amém? Paizinho querido, nós queremos te louvar, te engrandecer, agradecer, Pai. Agradecer por mais um dia de vida, agradecer pelo fôlego que tu nos dás, agradecer pela alegria que se renova a cada manhã, Pai. Muito obrigada, Senhor. E nós queremos, Pai, pedir, derrama sobre nós o Teu Espírito, sobre mim e sobre todos aqueles e aquelas que estarão assistindo essa aula, Pai. Senhor, que o Senhor derrame o Teu Espírito, espírito de compreensão, espírito de paciência, espírito de discernimento, Pai. E que nós possamos Te honrar a Jesus através do estudo da Tua palavra, Pai. Muito, muito, muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Bem, essa é uma lição que está baseada no capítulo 3 do livro de Samuel. Capítulo 3 do livro de Samuel. Tá? Eu vou ler, é um capítulo curto, então eu lerei ele todo. E para a gente entender e lembrar quem era Samuel. Samuel foi o último juiz, foi o que consagrou Saul e Davi como os reis de Israel. Samuel é uma bênção oriunda de uma oração feita por sua mãe, Ana. Ana era estéril, orou a Deus e Deus... ela fez um voto dizendo que o filho que nascesse dela seria consagrado a Deus, seria deixado para ser consagrado a Deus, e aí a gente tem, ela concebe e dá à luz a Samuel, e ela, quando o menino cresce, desmama e é maiorzinho, ela entrega para que ele seja educado aqui o texto chama templo, tá? Mas a gente tem que lembrar que não é o templo como a gente pensa, de parede de tijolo. Ali ele está falando da tenda da aliança, tá? Não existia templo nessa época. O templo foi construído muitos anos depois por Salomão. Então está falando da tenda da aliança, mas aí ele trata a tenda como templo, tá? Não visualize o templo parede e tal, não. Visualize a tenda de comunhão, onde você tinha o véu, onde você tinha todos os locais, você acha a descrição em Êxodo, tá bom? Só para lembrar disso, é porque a gente vai ler o texto e vai falar templo, e aí a nossa imagem vai para o templo. Mas na época de Samuel não tinha templo, tá? Tinha a tenda, tá bom? O tabernáculo. Que é o nome correto, né, Norma? Você está falando tenda, mas é porque você está pensando no modelo. É o tabernáculo. Bem, diz assim no capítulo 3 do primeiro livro de Samuel. Diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começaram a escurecer a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui, e correu para Eli. E disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e deitou.
Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: Vai deitar-te, e se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para esse lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que o ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifícios, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Que é que o Senhor te falou? Peço-te que não encubras. Assim Deus te faça o bem que lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: É o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan, Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Amém? Amém? Beber um pouquinho de água. Então, vamos entender um pouquinho o contexto, para a gente entender em que ponto Deus aparece a Samuel. Eli e os seus filhos, Finéias e... Eu sempre esqueço o nome do outro. Espera aí. Deixa eu pegar aqui o nome dos dois, que eu sempre esqueço o nome de um. Ofni e Finéias. Ofni, eu sempre lembro, esqueço o nome do Ofni. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Eli era, vamos dizer assim, o juiz. Ele era além de sumo sacerdote, além da pessoa que era responsável pelo tabernáculo, ele e os seus filhos, vamos dizer assim, dentro da hierarquia dos sacerdotes, eles estavam lá em cima, na parte superior, né, da hierarquia, como um sumo sacerdote. Eli era como um sumo sacerdote. E ele tinha esses dois filhos, e se você pegar o texto no capítulo 1, no capítulo 2, é bom você olhar. No capítulo 2, principalmente, declara-se que os filhos de Eli eram maus. Por que eles eram maus? Porque eles profanavam as coisas de Deus. Eles não faziam o culto corretamente, eles tinham direito a pegar os manjares e as partes dos sacrifícios eram direito do sacerdote. Eles iam lá e pegavam o que não eram deles, eles se prostituíam com as mulheres que iam ao templo fazer as suas orações, as mulheres que ficavam na porta do tabernáculo tomando conta, fazendo as coisas, eles se prostituíam. Então, como sacerdotes, vamos entender, a tribo de Levi, da qual tanto Eli como Ofni e Finéias participavam, era
Era uma tribo que foi chamada por Deus e separada por Deus para fazer toda a parte do ofício de adoração a Deus. Então eles eram responsáveis pelo tabernáculo, eles eram responsáveis por cuidar, por fazer os sacrifícios, eles eram responsáveis de ir ao Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos? Era o lugar no tabernáculo e depois no templo de Israel, onde ficava a Arca da Aliança. Só o sumo sacerdote podia entrar, ele tinha que viver em santidade para poder entrar. E Eli, mesmo sendo um homem conhecedor, mesmo sendo juiz, mesmo sendo sumo sacerdote, ele tinha 2 filhos e ele não conseguiu fazer com que esses seus filhos seguissem os mandamentos, seguissem a vontade de Deus. Tá? Só para a gente trazer um pouco, tem 2 coisas. O Senhor declara no capítulo 3 que Eli não repreendeu seus filhos. Ou seja, Eli deixou que os filhos fizessem, mesmo sabendo que estava errado, ele deixou, ele não repreendeu. O erro de Eli é não repreender os seus filhos e deixar que seus filhos profanassem o culto, profanassem a função de sacerdote, profanassem as ofertas, os holocaustos que eram dados. Então Eli não freou seus filhos nos seus impulsos. E os filhos tinham vontade de fazer, olha assim, eu sou sacerdote, eu faço o que eu quero. Então, porque eu faço o que eu quero, eu posso me prostituir, pegar mulheres na porta do tabernáculo e ter relações sexuais com elas, eu posso pegar a parte que não me cabe das ofertas, eu posso profanar o santuário, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu sou sacerdote, filho do sumo sacerdote, eu sou o Todo-Poderoso. O que eles fizeram? Eles não estavam preocupados com a vocação, e aí a gente vai falar um pouquinho de vocação, com a vocação que Deus deu para a tribo deles, e em especial para a família de Eli. Deus diz lá no capítulo 2, eu vou ler para vocês entenderem, Deus diz lá no capítulo 2, deixa eu pegar aqui o texto certinho, está falando da tribo, Deus, isso é uma fala de Deus no versículo 27, capítulo 2, no versículo 27 diz assim: veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa do faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei que se me fizessem na minha morada? E tu, por que honra teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Então, a gente tem que entender a vocação de Eli e a vocação dos filhos dele. E aí a vocação, no caso bíblico, né, é Deus escolhendo, Deus preparando e Deus colocando a serviço. Deus está falando, olha, a tribo de Levi, da qual você é o líder, Eli, da qual você é o responsável, você é o cabeça, você está preferindo os seus filhos, o que os seus filhos fazem, as coisas erradas que os seus filhos fazem, honrar seus filhos a me honrar. Você está permitindo que tudo que eu falei que não era para fazer fosse feito.
E porque você fez isso, eu estou tirando a bênção do serviço na casa do Senhor dos levitas. Eu estou tirando de vocês, eu estou suscitando uma outra pessoa de outro lugar. Tá? E aí, nesse contexto que a gente tem o Eli. Eli está sendo repreendido como pai. É claro que o Eli, ele não pode se responsabilizar pelos atos dos seus filhos adultos. Deus não está responsabilizando Eli pelos atos dos filhos. Deus está responsabilizando Eli porque Eli não repreendeu os seus filhos naquilo que eles estavam fazendo errados. Porque Eli não defendeu o sacerdócio da sua família mais do que defendeu os seus filhos. Vocês entendem a diferença? Deus não está responsabilizando Eli pelo que seus filhos estão fazendo. Deus está responsabilizando Eli porque Eli não honrou a sua vocação, não honrou o seu chamado, não honrou a tribo toda que era para a tribo de Levi e que era essa tribo que deveria servir e que deveria estar à frente. Tanto que ele é da família de Arão. Ou seja, quando ele fala assim, não separei você de todas as famílias, ainda no tempo de Faraó. Quem é que foi separado como sacerdote no tempo de Faraó? Arão. Então é a descendência. E havia uma promessa sobre Arão. E que Eli desprezou. Por que desprezou? Porque ele não conseguiu manter o controle, vamos dizer assim, sobre aquela situação dos filhos. É muito importante a gente entender que aqui Deus não está colocando uma responsabilidade em Eli maior do que a dele, ou seja, segurar as besteiras dos filhos. Os filhos vão responder, tanto que responderam, se você for ler o texto, eles respondem com a morte. Os dois morrem no mesmo dia. Mas quando você vê essa situação de Eli, né? Ele não repreende, ele deixa correr frouxo, ele deixa correr por medo do confronto, não sei. Por medo de perder o amor dos filhos, não sei. Por medo de não conseguir, por se sentir, por se achar já ter feito tantas coisas que por ele não conseguir mais ouvir a Deus, né? Porque quando a gente lê o capítulo diz que Deus quase não se manifestava, Deus quase não falava na época desse texto, do capítulo 3 do primeiro livro de Samuel. Nós estamos ali com Eli e seus filhos, que são os escolhidos, os vocacionados inicialmente para servir ao Senhor o tempo todo. E eles desprezam isso. Desprezam cada um à sua maneira. Eli não fez aquilo que os seus filhos fizeram, mas Eli não repreendeu os seus filhos. Deixou que os seus herdeiros, os futuros, os que iriam substituí-lo, fizessem o que fizeram, profanassem o tabernáculo, profanassem a casa do Senhor. E aí é nesse momento em que a gente tem que fazer uma leitura bíblica historicamente o que estava acontecendo. Deus pega duas situações. A primeira situação é a situação do povo que precisava, que estava estéril da palavra, que não recebia mais a palavra, que não recebia as orientações do Senhor, porque os seus sacerdotes, os seus principais sacerdotes, os que deveriam zelar pela palavra e transmiti-la ao povo, esses não estavam fazendo. Então o povo, ele estava estéril da palavra. E aí você tem Ana, que fisicamente ela é estéril, fisicamente não podia ter esse filho. Se você vai ler o texto, ela é esposa de Eucana são duas esposas, uma tem filhos e ela não tem, e a que tem filhos fala dela e a maltrata, a menospreza, né? E ela vai ao tabernáculo e vai pedir que Deus a abençoe, e se Deus a abençoar, o fruto do ventre será consagrado a ele. Né? Nesse nós temos duas
duas representações de esterilidade, né? A representação do povo que não tem a palavra, que não tem o sacerdócio, que não tem a direção, que não tem a palavra de Deus ali. Deus não tem se manifestado por conta da iniquidade, tanto do povo quanto dos seus sacerdotes. E você tem Ana, que é menosprezada, que é estéril, por ser estéril. E aí, nesse contexto, nasce Samuel. Samuel não é da tribo de Levi. Lembra que Deus disse que ia suscitar um outro. Samuel é da tribo de Efraim. Tá? Ele não é da tribo de Levi, é da tribo de Efraim. Perdão porque eu toquei na tela que apareceu um negócio ali, fiquei sem ver vocês. E quando Samuel nasce, Samuel é entregue para que Eli o oriente, Eli apresente, Eli coloque ele a serviço. Então, não tem mais um levita, você tem alguém de outra tribo levantada. E é essa outra pessoa que nasce e que ela, como diz o texto, o jovem servia ao Senhor perante o Senhor. E ele lá no finalzinho do capítulo diz que todo Israel reconhecia que Samuel era de Deus, que Samuel era um profeta. Porque ele fez exatamente o contrário de Eli. Ele ouvia a voz de Deus e fazia. Eli não ouvia mais a voz de Deus. Eli estava tão afastado de Deus por conta da sua escolha de honrar seus filhos, como a palavra fez, que foi necessário que Deus levantasse uma outra pessoa, um outro vocacionado, uma outra pessoa que tivesse essa vocação para fazer as coisas certas e fazer a vontade de Deus. É interessante a gente olhar esse texto, né? Porque a gente extrai dele algumas coisas para os nossos dia a dia. Então, primeira coisa que até a revista fala é que a antiguidade não é posto. O que é isso? Não é porque eu nasci num berço cristão, tenho pais, avós, que eu vou ser melhor ou que nada vai me acontecer só porque eu sou de uma família tradicional cristã. Então, a antiguidade não é posto. Eu passar 40 anos servindo na casa do Senhor, mas o meu coração não está voltado ao Senhor, não está voltado para fazer a sua vontade, não está voltado para fazer aquilo que Ele quer, Deus vai suscitar outra pessoa, porque a missão dele continua. Então, o propósito, né? Deus tem uma obra, Deus tem uma missão para ser feita. Você não está fazendo, você não está honrando a sua vocação, desculpa, eu vou me apartar de você. Quando você voltar, aí sim, a gente continua, a gente volta. Mas eu estou dando todos os recados, estou te avisando, estou te mandando o homem de Deus, estou falando com você não está me ouvindo nem está prestando atenção, me desculpa, eu vou levantar outra pessoa para fazer o que você deveria ter feito. Triste, né? Triste, muito triste. Eu imagino Eli ouvindo isso, sabendo que nem ele nem os filhos dele iam dar continuidade àquilo que Deus tinha preparado para a família dele. Muito triste, foi preciso levantar outra pessoa. Mas foi preciso levantar outra pessoa por quê? Porque Eli, que era o primeiro vocacionado, o primeiro chamado, o primeiro de uma tradição de levitas, de uma tradição de sumos sacerdotes, ele desonrou o seu chamado, desonrou a sua vocação, desonrou a promessa que estava feita sobre a família dele. Infelizmente, a obra do Senhor não vai parar. Então, o Senhor vai levantar outra pessoa. E levantou o filho de uma estéril. O filho que, a princípio, nunca nasceria. O filho de outra tribo. Né? Nós temos que tomar muito cuidado ao reconhecer o nosso chamado, ao reconhecer aquilo que a gente faz. E se nós estamos verdadeiramente ainda ouvindo a voz de Deus para continuar no caminho certo, fazendo aquilo que Ele nos vocacionou a fazer. A gente sempre tem que estar olhando Deus e vendo se nós estamos fazendo isso. Né?
A gente não pode ser Eli, Ofni e Finéias. A gente tem que estar olhando e honrando a Deus. Outra coisa importante é que quando eu sou vocacionado, eu tenho uma responsabilidade e um compromisso com a minha vocação. Ou seja, eu tenho uma responsabilidade e um compromisso com a missão que me foi dada. E eu não posso permitir que outras pessoas prejudiquem essa missão, prejudiquem aquilo que Deus preparou e que Deus falou para mim. E eu não posso permitir que outras pessoas atrapalhem isso. Vocês entendem? Eu tenho responsabilidade. Então, se vem alguém tentando impedir isso ou tentando profanar a missão que Deus me deu, eu tenho que confrontar essa pessoa. Mesmo que seja meus filhos. Mesmo que seja alguém que eu ame muito. Mas eu não posso abrir mão da minha responsabilidade, do meu compromisso com a missão que Deus me deu. O confronto é necessário às vezes. E aí nós não estamos falando de briga. Entenda, confrontar não é briga, confronto é em amor. Você vai ter que apresentar o que está acontecendo, o que você está verificando, sentar com essa pessoa, conversar com ela e achar um caminho que não permita que essa pessoa prejudique a sua missão. O confronto, ele precisa que a gente tenha coragem para confrontar. Ele precisa que a gente tenha coragem, sinceridade e principalmente muito amor por aquela pessoa que nós estamos confrontando. Porque você tem que explicar qual é a tua missão, qual é o teu ministério, para que Deus te chamou e em que coisas esta outra pessoa, mesmo que seja uma pessoa que ama, ela esteja te prejudicando no cumprimento da sua missão. É importante, né, esse confronto. Porque esse confronto também é educativo. Você aprende e a outra pessoa aprende. Então, isso precisa, para você cumprir para você cumprir o teu compromisso com Deus, você vai precisar de tempo para explicar para aquela pessoa, paciência, você vai precisar de amor, você vai precisar de misericórdia por ela, porque às vezes ela não está percebendo que está te prejudicando. Não? Mas a sua vocação, ela precisa continuar. O seu chamado precisa continuar. E a sua missão, ela precisa continuar. Lembre-se, se você não cumprir a sua missão, Deus vai levantar outra pessoa para cumprir. E por que você vai pedir para outra pessoa cumprir aquilo que Deus te mandou? Né? Tem um louvor, como é que é? Como é que é? Espírito... que fala que não seja preciso que se levante uma geração, né? Uma nova geração. Então, que eu faça a minha parte para que Deus não precise levantar um Samuel para fazer no meu lugar. Que eu faça a minha parte para que não haja necessidade de outros Samuéis fazendo o que eu deveria fazer. E aí é importante também a gente lembrar que mesmo que eu me desvie da minha missão, mesmo que eu saia da minha missão, eu posso retornar a ela. Como, Norma? Ouvindo Deus, voltando a ouvir Deus, voltando a ouvir a direção de Deus. Se Eli tivesse ouvido o homem de Deus, tivesse prostrado seus joelhos, pedido perdão, chamado seus filhos, repreendido seus filhos, falado com seus filhos e colocasse limites nos seus filhos, inclusive apartando, se os filhos não quisessem andar, tirando do serviço na casa do Senhor, se Eli tivesse feito isso, seria um outro contexto, mas Eli não fez. Então Deus precisou chamar Samuel, falar com Samuel,
conhecer o coração de Samuel e tratar Samuel para que Samuel fosse quem fosse depois, um grande juiz de Israel. E uma coisa a gente tem que falar bem de Eli. O que Eli não conseguiu fazer com seus filhos, ele fez com Samuel. Eli passou o seu conhecimento para Samuel, passou esse zelo pela casa do Senhor, zelo pelas coisas do Senhor, zelo por ouvir a voz de Deus, mesmo que ele ainda não estivesse ouvindo como deveria, né? Então, ele conseguiu, pelo menos ele conseguiu fazer isso com Samuel. Samuel vai ser quem vai me substituir, então eu vou pegar todo o meu conhecimento e vou passar para Samuel. Ele poderia não ter feito nada, ele poderia não ter orientado Samuel, ele poderia não ter apresentado nada para Samuel, mas ele escolheu fazer isso. E isso tem que ser dado honra a Eli por isso. Porque mesmo ele sabendo que Samuel é quem ia substituí-lo, mesmo ele sabendo que Samuel era a pessoa na qual a profecia, né, não foi Samuel que matou os filhos de Eli, se for no texto lá mais à frente, os filhos de Eli foram a uma batalha, eles não estavam prontos, não estavam santificados, e os filisteus entraram, mataram todo mundo, inclusive Ofni e Finéias. Além de matá-los, levaram a Arca da Aliança. E Eli, ao ouvir que os filhos estavam mortos e que os filisteus tinham levado a Arca da Aliança, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Fim trágico, né? Mas quando a gente entende o nosso chamado, quando a gente entende a nossa vocação, quando a gente entende que a nossa trajetória ela precisa ser uma trajetória de acordo com aquilo que Deus nos chamou, e a gente continua perseverante, continua ouvindo a voz de Deus, continua ouvindo o que Deus quer, né? E mesmo se a gente sai, a gente reencontre a voz de Deus para continuar a missão, a gente vai cumpri-la com êxito. A gente vai fazer com êxito aquilo que Deus nos chamou, porque Deus vai estar constantemente conosco. Lembrando que vocação, né, voltando, né, de novo ao termo, vocação no sentido nosso cristão, é Deus chamando, capacitando, colocando para agir e estando conosco o tempo inteiro durante essa ação. Deus nunca se aparta da gente. Quando eu reconheço o meu chamado, quando eu reconheço a minha vocação, quando eu reconheço aquilo que eu tenho que fazer e eu obedeço, Deus nunca se apartará de nós. Aqui na revista tem uma conclusão que eu acho muito legal e eu vou lê-la para nós terminarmos a nossa aula de hoje. Diz assim: responder ao chamado de Deus não é uma obrigação, é um privilégio. Quando Deus me chama para fazer algo, é um privilégio servir a Deus, é um privilégio fazer a vontade dele. Não é uma obrigação. Deus me escolheu, eu me honrada de ser escolhida por Deus para a missão que ele me reservou. No entanto, à medida que aceitamos, precisamos agir de maneira responsável. Diante do chamado, Eli, Ofni e Finéias e Samuel representam formas de ação diferenciadas. Enquanto Ofni e Finéias foram displicentes, ou seja, não importa se seja sacerdote, vou fazer o que eu quero, Eli pôde se reencontrar com esse chamado e, mesmo não tendo sucesso com seus filhos biológicos, foi bênção na educação espiritual de Samuel e reencontrou o caminho para ouvir a voz de Deus. Samuel, mesmo inserido em um contexto de falta de zelo com o chamado, optou por agradar ao Senhor e buscou orientação de como fazê-lo da melhor maneira possível. Que tais experiências nos ajudem a reafirmar nosso chamado e a zelar por ele, de forma que o Senhor se agrade cada dia mais de nós. Amém? Que nós possamos cumprir a nossa vocação, que nós possamos continuar ouvindo a Deus e que Deus se agrade da obra das nossas mãos. E que nós possamos, quando estivermos com Ele, termos as mãos cheias de coisas feitas para a honra e glória do louvor dEle.
e louvor dele. E que ele se agrade de tudo que nós fizermos. Que ele se agrade de nós, mesmo sabendo que somos servos inúteis, mas nós continuaremos fazendo a vontade dele, porque é um privilégio fazer a vontade do Senhor. Amém? Uma semana abençoadíssima para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde durante todos os dias. Que você sinta a presença dele em tudo que você for fazer e que você possa ouvir a voz dele cada vez mais. Amém? Um beijo enorme no seu coração. Até a nossa próxima aula.